Bom dia! Estamos entrando com mais um programa Fome da Palavra. O programa que tem o objetivo de trazer a você uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra revelada da parte do Senhor aos vossos corações. Nós damos bom dia ao pessoal da Rádio Presença que estão nos ouvindo agora. Deus abençoe a todos os amados irmãos. Também aos telespectadores da TV Presença, que estarão nos acompanhando logo mais pelo YouTube. Deus abençoe a todos vocês. Nesta feita, nós estamos aqui com o programa Fome da Palavra, padrão EBD, no tema Os Pães da Proposição. Estamos na lição de número 12, a qual tem por nome Os Pães da Proposição. Já vamos estar dando início, abertura, com o texto áureo, que diz assim: na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. João, capítulo de número 6, versículo de número 47 e também o versículo de número 48. A verdade prática diz assim: a palavra de Deus é o alimento que sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. Então, desta feita, junto conosco por mais uma vez, o evangelista Sandro Aurélio, coordenador das escolas bíblicas dominicais no Distrito 8 Glória. Bom dia, irmão Sandro. Bom dia, irmão Alex, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Irmão Dila e a todos os ouvintes aí que estão na escuta. Deus abençoe a todos e também aqueles que hão de assistir essa lição, que é uma lição preciosa como sempre tem sido, né? Glória a Deus. Então, dando início aqui nessa lição que fala sobre os pães da proposição. Quando falamos de pães da proposição, primeira dúvida, primeira pergunta que vem na mente, irmão Alex, como nós vamos, o que tem a ver o pão da preposição com a nossa fé? Como é que nós vamos aplicar o pão da proposição à nossa fé? Mas quando nós vamos a fundo mais na revista, procuramos compreender mais, estudar mais, nós vamos ter uma palavra aqui que nos clareia, nos abre o nosso entendimento. Por exemplo, a palavra pão da preposição nos originais, o significado é o pão da presença. Ou seja, aqui já abre o leque para nós poder entender, né? O pão da presença, ou seja, o pão da proposição nada mais é do que o pão da presença, a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus no tabernáculo, a presença de Deus no meio do povo e aí afora, né? Então, o ponto primeiro aqui da nossa revista fala os pães da proposição. E o subtópico primeiro diz a mesa dos pães. É importante nós salientarmos aqui, eu vou ler apenas os tópicos para nós ganhar tempo, que Deus ele chama o Moisés e Deus estabelece ali utensílios do templo. Candelabro, mesa, bacia, enfim, todo aquele monte de aparato ali que estava dentro do tabernáculo. E Deus ele chama Moisés, ele dá receita para Moisés e manda Moisés colocar os pães ali, 12 pães, que cada pão representava uma tribo de Israel. Mas antes de colocar o pão tinha que ter uma mesa especial. Então, aí Deus chama, dá todas as coordenadas para Moisés e diz para Moisés, tu tem que fazer uma mesa. E essa mesa tem que ser colocada à esquerda, na frente do candelabro, antes do santo lugar. Aí nós vimos o ponto de vista de Deus, Deus colocando as coisas em ordem. Deus colocando cada coisa no seu devido lugar, né? Esse é o ponto de vista de Deus. Deus mostrando o jeito que Ele quer trabalhar, o jeito que Ele trabalha. Então, como não poderia deixar de ser, Deus ele quer as coisas organizadas. Desde o início desse trimestre até hoje, nós podemos ver Deus trabalhando dessa forma, irmão Alex. Deus organizando tudo no seu devido lugar para que
o negócio ande, a coisa funcione, né? Então hoje nós temos visto tantas pessoas aí perdendo foco, tantas pessoas não tendo uma direção de Deus na vida, não tendo compromisso com Deus, mas quando Deus ele entra na vida de alguém, quando Jesus entra na vida de alguém, a primeira coisa que o Senhor começa a fazer é colocar as coisas, cada um no seu devido lugar. Então, meu amigo, que você que está nos assistindo, quer que a tua vida mude, quer que a tua vida prospere, quer ter aquela paz tão almejada, quer alcançar todas as bênçãos que Deus tem, deixa Jesus entrar na tua vida, porque Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Amém? Então é a primeira lição que podemos aprender aqui. Deus, Ele entra e vai organizando tudo. Vai organizando. Organiza a família, organiza o trabalho, organiza o casal, começa a organizar. E assim, conforme Deus vai organizando, porque a presença de Deus dentro de um lar organiza tudo, traz tudo para o lugar certo. Amém? O ponto primeiro, ele vai nos dizer, ele fala da mesa dos pães da proposição. Essa mesa, Deus ele mostra para Moisés, ele dá todas as medidas da mesa. Ele dá a medida da altura, a medida da largura, comprimento, enfim, ele dá detalhes para Moisés, tudo detalhadinho. E nós podemos ver o cuidado de Deus quando ele diz para Moisés que não é qualquer madeira, não é qualquer material que tinha que ser feito aquela mesa. E ele diz para Moisés que ele tem que ser feita aquela mesa com a madeira de acácia. Por que a madeira de acácia? A madeira de acácia, os estudiosos vão nos dizer que ela tinha um componente orgânico que não deixava estragar o pão. Por que isso? Porque o pão da preposição, aqueles 12 pães, eles ficavam naquela mesa e ficava uma semana em cima daquela mesa ali. Então a preocupação de Deus é que não estragasse o pão. Talvez se colocasse qualquer outra madeira ali para fazer aquela mesa, poderia causar fungo, poderia estragar. Então, mais uma vez nós vemos aqui o cuidado de Deus, né? Deus cuidando dos detalhes, cuidando do tamanho, cuidando as medidas e cuidando da madeira. É isso que Deus faz na nossa vida, cuida dos detalhes, né? E muitas vezes, como o profeta Zacarias, lá no capítulo 4, versículo 10, o profeta Zacarias ele nos diz que não podemos, não despreze os dias humildes, os humildes começos, né? Não despreze o dia das coisas pequenas. O que significa isso? Tem pessoas que já querem começar por cima, já querem começar grande, querem começar já despontando ali, sobressaindo entre os demais, mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que começar não desprezando as coisas pequenas, não desprezando o início, né? Não desprezando o início, porque todo final tem um início, né? E o importante, meu irmão, é nós atentarmos para o início e sempre colocando Jesus na frente. Quando colocamos Jesus na frente, as coisas vão prosperar. Amém? Nós vimos a palavra de Deus, Esdras e Neemias, quando começaram ali a reconstrução dos muros de Jerusalém, não tinham recursos. Quando Salomão fez o templo, por exemplo, Salomão tinha recurso tremendo ali, que o pai dele, irmão Alex, Davi, deixou para Salomão. Tinha muito recurso para a construção do templo, mas quando Esdras e Neemias foram reconstruir, eles não tinham praticamente nada. Então começaram do zero, mas eles começaram do zero, eles foram indo, não desprezaram as coisas pequenas e não desprezaram os detalhes, e Deus foi abençoando até que eles conseguiram realizar aquela grande obra. Então, a lição que podemos tirar aqui desse primeiro ponto é essa: observar os detalhes, né? E as coisas pequenas, né? O próprio Jesus disse, o próprio Jesus falou: se no pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu acredito. E uma coisa, falando ainda, só para nós encerrar esse primeiro ponto aqui, sobre os detalhes, né?
Tem pessoas que não se preocupam com os detalhes, mas Deus está preocupado com detalhes. Deus, ele age muitas vezes em detalhes. Às vezes, estamos num culto lutando ali e às vezes um detalhe, uma palavra, ela vem como uma flecha e entra. É uma resposta que Deus está dando para nós. Então, meu irmão, quando você estiver no culto, você que está ouvindo essa lição, fique ligado que Deus pode estar falando contigo apenas através de uma palavra. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. O ponto 2, aqui do tópico 1, ele vai nos dizer o pão da preposição. Preparado pelos coatitas. Quem eram os coatitas? A preparação do pão. Diz aqui que ele era preparado pelos coatitas e que eles usavam a parte mais fina e nobre do produto, da farinha. Quem eram os coatitas? Coatitas vem da descendência de Coate. Coate, que era o avô de Moisés. Então veja que Deus se preocupa, mais uma vez Deus demonstrando a preocupação, detalhes. Não era qualquer um para fazer o pão, não era de qualquer jeito. Era a parte mais fina da farinha, aqui está dizendo aqui na lição, que era a parte fina, a parte nobre. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Deus quer abençoar, mas nós temos que oferecer o melhor para Ele. Que coisa, Senhor. O melhor da nossa vida para Ele. Para que o Senhor Jesus se manifeste, porque o pão da preposição significa presença de Deus. Então, para que nós estejamos na presença de Deus, é necessário que nós dê o melhor para Deus. Sempre Deus em primeiro plano. Eu não posso deixar Deus em segundo plano, eu não posso... primeiro eu vou fazer os meus negócios, depois eu vou fazer a obra de Deus. Primeiro eu minhas coisas, depois não. Deus em primeiro lugar, e eu fazendo isso, assim nós nos mantemos na presença de Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas, não é? E é importante assim também essa parte assim, porque os pães da preposição indicam estar face a face com Deus, na presença de Deus, né? Ou seja, pessoas que têm sede de Deus, desejo, fome pela palavra, de estar sempre diante do Senhor, né? É interessante que muitas pessoas, eu estava vindo para cá, e esses pães, pensando nisso, esses pães são símbolos de uma aliança, um propósito diante de Deus, e o próprio Deus estabeleceu. Então, esteja vivendo, passando pelo que você estiver passando neste momento. Observe, porque é uma palavra do Espírito Santo para alguém que está nos ouvindo neste momento. Não fuja da presença de Deus. Não fuja da presença de Deus. Quem sabe você está tentando se esconder até mesmo em meio de livros. Observe o que Deus vai te falar aqui, porque Deus falou comigo enquanto nós vinha vindo. Você pode estar se escondendo no meio de livros ou dos teus estudos de conhecimento, mas isso não é suficiente. Vá para a presença de Deus. Vá para a presença de Deus. Uma parte interessante aí também é que eram feitos 12 pães, cada pão para uma tribo. Ou seja, Deus está nutrindo, Deus está suprindo a todo o povo, mas dentro desse pão, ou seja, pão é palavra, pão é Cristo, dentro de toda essa nutrição, dessa alimentação, desse suprimento, aleluias, Deus tem uma palavra direta para o teu coração. Deus tem um pão só para você. Aleluia. Deus tem uma palavra para você dizer agora antes que fuja isso do meu coração. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus. Aí está sentindo a presença de Deus? Como disse o irmão Sandro, uma palavra para o teu coração. E aqui Deus abre um parênteses para mim falar para você. Não fuja da presença de Deus. Vou ser mais direto aqui, aleluia. Não fuja só para o meio dos livros, dos conhecimentos. Isso não é suficiente. Esteja na presença de Deus. Esteja diante da face de Deus. Esteja buscando a Deus continuamente. Não importa, repito, o que você esteja passando, o que aconteceu com você, o momento que você está vivendo. Pega essa palavra para você, essa pérola. Deus é a causa primária de todas as coisas, aleluia, e o teu problema vai ser solucionado se você crer na oração final
desta programação aqui, aleluia. Deus tem uma palavra para ti. Pega a palavra, aplica na tua vida e a bênção é tua em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Irmão Sandro, continuando com a lição. Então, para nós encerrar esse ponto de número 3, está falando aqui, o ponto de número 2, aliás, que para Deus o melhor, né? O melhor para nós mantermos na presença de Deus, para Deus o melhor. Por exemplo, já viu aquele exemplo, irmão Alex, já que o irmão falou sobre pessoa que se aprofunda só no livro, né? Não busca. Uhum. Tem aquelas pessoas que às vezes são chamadas para cantar, aí, eu não ensaiei, mas vai para Jesus. Então vai lá e canta de qualquer jeito, não tem o tom da música, não tem a letra, não tem a melodia, não se preparou, na verdade. Quer dizer, a palavra de Deus está nos ensinando que o melhor é para Deus. Se eu sei que eu vou cantar, se eu sei que eu vou ter oportunidade, eu já saio da minha casa com um louvor ensaiado. E isso é estar na presença de Deus. E isso também é estar na presença de Deus, isso é estar colocando Deus em primeiro lugar, isso é estar dando honra para Deus. Eu não posso chegar lá e dizer assim, irmãos, eu não vou cantar porque eu não ensaiei, porque eu não sei. Não, irmão, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar na presença de Deus. Maravilha. Eu tenho que estar na presença de Deus na minha casa, eu tenho que estar na presença de Deus no meu trabalho, eu tenho que estar na presença de Deus indo para o meu trabalho, onde eu for eu tenho que estar na presença de Deus. É isso que a lição está nos falando. Amém? Como eu gosto mais das coisas assim, um pouco práticas assim também, né? Das pérolas, o Sandro falando me abriu um entendimento assim também. É importante que você tenha uma preparação, uma colocação, que você não venha de qualquer forma se apresentar para Deus, mas deixa eu te alertar, só técnica não adianta. Porque quando você chegar diante do povo, o povo vai saber se você esteve na presença ou não, quando chegar ali, entendeu? Então só técnica não adianta. É importante que você esteja na presença antes, durante e depois também, né? Lembra dos discípulos? Também. Os discípulos, alguém falou para os discípulos, né? Reconheceram eles porque eles estiveram com Jesus. Esses estiveram com Jesus. Eles estiveram com ele, porque Maravilha. As atitudes, a maneira de falar, o que eles faziam, o gesto, tudo demonstrava que eles estiveram na presença de Deus. Então, meu amigo, meu irmão, quer que as pessoas reconheçam Jesus na tua vida, esteja continuamente na presença de Deus. Amém. Amém? Essa palavra veio ao meu coração também por inspiração, mas eu temi de liberar ela porque não me veio a referência bíblica. Mas o Espírito Santo está nesse negócio e é pão vivo que vem do céu para o teu coração. Coloca no seu Google aí depois aí, né? Que você vai achar. E souberam que eles estiveram com Jesus, né? Então a gente sabe quem anda e quem não anda na presença de Deus. Amém? O salmista no Salmo 91 ele escreve: aquele que habita na presença do Senhor descansará. Meu Deus. Observe que ele não está falando aquele que habitou. É verdade. Aquele que habitará. Não, Amém. Aquele que habita. Habita está falando presente. Amém. Ou seja, aquele que habita, aquele que está na presença de Deus. Então, que maravilha. Aprenda nessa manhã. Aprenda nesta hora. Amém. Comece a habitar continuamente na presença do Senhor. É tremendo isso, né? Glória a Deus. Tremendo. O ponto de número 3 aqui, ele vai nos falar sobre os pães, a simbologia dos pães, né? Como já vimos aqui, aqueles 12 pães ali simbolizavam as 12 tribos de Israel, um para cada tribo, né? E o interessante é que Deus mandou colocar em cima da mesa 12 fileiras, 6 de um lado, 6 do outro. E, irmão Alex, aquele pão ele era acompanhado de incenso. Olha só o mistério aqui. Tinha incenso no meio do pão. O que é o incenso? O incenso nós aprendemos na palavra de Deus que é a oração. Amém. Lá em Apocalipse diz, né, que a oração ela sobe como incenso na presença de Deus. Maravilha. Aí nós podemos aprender que para nós atrairmos a presença de Deus é com incenso, é com oração. Não adianta, que nem o irmão falou, não adianta só na letra, né? Tem que estar na parte teórica, mas tem que estar na parte espiritual. Na parte teórica a gente ensaia, a gente vai para o estudo, mas para atrair a presença de Deus é com incenso, é com oração. Amém, graças a Deus. É com oração. E hoje, infelizmente, temos visto... É claro que nós estamos aqui falar de nenhuma religião, não é esse o foco, não é esse. Mas nós temos visto tantas pessoas ensinando tantas até heresias, né? Porque tem a letra, tem ali o conhecimento, mas não tem o incenso, que é a oração.
E a oração é que vai fazer, que vai nos dar o discernimento. A oração que vai nos dizer o sim. A oração que vai dizer a hora do dizer o não, a hora de dizer o sim. Não adianta eu estar só na letra. A letra vai me dizer, mas se eu não tiver oração, se eu não tiver o incenso, eu não consigo me manter na presença de Deus. Deixa eu deixar mais uma pérola aí para vocês que estão nos ouvindo. E é assim, ó. O conhecimento de Deus, ele empolga o coração. Escreva isso aí. O conhecimento empolga o coração. Ou seja, quando tu recebe o conhecimento de Deus, uma palavra viva, revelada, por meio de ensino, como está sendo aqui transmitido pelo nosso amado e querido irmão Sandro, ele vai empolgar o teu coração, a fim de que você vai querer conhecer mais. E a oração vai fazer você experimentar aquilo que você conheceu. Anote isso aí. Anote isso aí. Né? Pela leitura, pela pesquisa, você adquire o conhecimento. E dentro desse conhecimento vem a palavra de Deus viva para o teu coração. Isso te empolga. A oração vai fazer com que você experimente na prática sobre aquilo que você leu, ouviu, pesquisou, sobre aquilo que você aprendeu. Pega essa pérola aí. Já aproveitando, quero convidar vocês para estarem junto conosco também na sexta-feira que vem, a qual o tema será as orações dos santos no altar de ouro. Vai ser muito boa também essa próxima lição. Irmão Sandro, dando continuidade. Então, para nós encerrar o ponto de número 3 aqui, do primeiro tópico, fechando com chave de ouro. Para nós obtermos a presença de Deus, nós vamos atrair essa presença na oração. Amém. Falando com o Criador. Né? Amém. Mantendo a comunhão com Ele. Ô, glória. Não só na letra, mas na prática. Nós vimos ali que Jesus ele disse, recebereis poder e autoridade. Nós recebemos. Mas nós vamos usar quando nós estivermos na oração. Aqui, né, a gente conhece o poder. Na oração, a gente experimenta Pratica. o poder. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou com fome da palavra. Vamos mais um tópico aí. O tópico 2, meus irmãos, fala a palavra de Deus, pão da vida. Vimos que em toda a história de Israel, o pão se faz presente. É um mistério isso aqui, irmão. O pão sempre se fez presente, simbolizando a presença de Deus entre o povo. Quer dizer, Deus ele usa o pão. O que é o pão? O pão pode a pessoa mais rica, mais pobre utiliza o pão, né? Come pão. Meu Deus. Deus não usou o caviar, a picanha, não, o pão. É simples, Deus é simples e eficaz. Às vezes nós queremos fazer, a pessoa impõe que nem o Naamã. O Naamã queria um teatro, que o profeta viesse, colocasse a mão e fizesse, mas simplesmente a palavra foi simples. Vai lá, 7 mergulhos no Jordão e o teu milagre vai chegar. Às vezes o nosso milagre, irmão Alex, está tão pertinho de nós ali, né? Basta nós buscar a presença de Deus. Meu Deus. Buscar no incenso. O pão representa a presença. O pão representa a presença. E aqui vai dizer assim, ó, o ponto primeiro do tópico 2, que a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é vida, e Jesus falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aquele pão ali, ele era para todo dia. Todo dia. Todo dia tinha que ter o pão. Amém. Né? Mas nós observamos que lá no deserto, quando Deus ele dava o maná para o povo, todos os dias Deus dava o maná para o povo. Né? Aí o que acontece? O mistério de Deus é tão grande. Sabe o que significa a palavra maná? Significa literalmente o que é isso. Maná significa o que é isso. Então é um mistério. É o mistério da palavra de Deus. E aquele maná, ele vinha, observe um detalhe aqui, irmão. Aquele maná, ele vinha todos os dias, vinha o maná. E a determinação de Deus era o seguinte: não poderia se pegar uma porção e para usar no outro dia. Aquele maná, ele era diário. A pessoa pegava, fazia ali o pão, cozinhava, fritava, enfim, usava o maná diário. Na sexta-feira, aí Deus permitia que pegasse uma porção dobrada. Por quê? Porque no sábado não vinha maná. Por que no sábado não vinha maná? Porque naquela época o sábado era sagrado. Hoje não tem mais negócio de sábado sagrado. Mas hoje Jesus ensinou que todos os dias são de Deus. Todo dia é sagrado. Nós temos que viver todo dia na presença de Deus, não só no sábado.
Mas naquela época, irmãos, era a lei. A lei dizia que o sábado era sagrado. Então Deus determinou. Até sexta-feira vinha uma porção de pão. Todo dia pão. Na sexta-feira pegava 2 porções. Por quê? Porque no sábado não se trabalhava. Então Deus, ele cuida dos detalhes, irmão. Olha Deus cuidando dos detalhes. Para quê? Para poder honrar a sua palavra. Deus Que honrou maravilha. a sua palavra. Pega até sexta, pega uma porção. Sexta, pega 2. Porque sábado não tem. Domingo repete de novo. Então é Deus honrando a sua Então palavra. é pão todo dia. É pão todo dia. É presença todo É dia. palavra todo dia. É pão todo dia. É pra rádio saciar. presença todo dia É também. rádio presença todo dia. É pra saciar a nossa fome mesmo. Glória a Deus. Com Deus não é brinquedo. O É negócio TV sério. presença todo dia também. Amém. Ô, glória a Deus, né? Então- Glória a Deus. Então a lição que nós podemos aprender aqui. Buscar a Deus todo dia. Maravilha. Se alimentar todo dia. E uma curiosidade, Sandro, que eu quero também colocar aqui, porque era pão todo dia, né? Presença todo dia. Tinha carne, mas não era enfatizada a carne todo dia. Exatamente. Alguém pegou aí? Não pegou? Deixa a carne de lado. Deixa a carne de lado. Ei, Guilherme, essa é profunda. Ei, mas eu tenho É. aquele provérbio popular que diz que o crente tem que ser igual ao pastel de rodoviária. Conhece o pastel de rodoviária? Aham. Quem já provou um pastel de rodoviária? É pouca carne, muito óleo. Meu Deus. É pouca carne, muito azeite. Assim tem que ser a vida do crente. Glória a Pouca Deus. carne, muito azeite. Glória a Deus, né? Então, É irmãos, verdade. ponto 2. Ponto 2 do tópico 2. Né? Aqui no Uhum. primeiro tópico, então, o primeiro tópico, Subtópico. encerramos então com essa parte, que é o pão é diário. É diário. diário. Comida todo dia, palavra todo dia. Presença de Deus Que maravilha. todo dia. Eu não posso, de segunda a sexta, sábado eu me apresentar para Jesus. Amém. Domingo eu não me apresento, me escondo. Segunda eu me apresento pra... Não tem como, irmãos. É todo dia na presença de Deus. Tem que estar na presença. É bênção sobre bênção, vitória sobre vitória, quando estamos na presença do Senhor. Ponto de número 2. Fala de a palavra de Deus é o nosso sustento. Diz que além de pão, também proporcionava todos os dias a água, dava uma direção, a proteção, a iluminação. Ou seja, Deus cuidava todas as formas do seu povo. Deus cuidava de todas as formas e todos os dias do seu povo. O que não difere dos dias de hoje. Né? Não difere de hoje. Deus hoje, Ele proporciona para nós todos os dias, irmão. Todo dia tem uma palavra, todo dia tem uma direção de Deus. Nós vimos ali quando as coisas iam ruim com Pedro na pesca. Jesus chega para Pedro, trabalharam a noite inteira, não pescaram nada. Então Jesus olha e diz ao Pedro, agora tu vai e lança à direita do barco. Né? Jesus dizendo assim, eu não quero te ver sofrendo, Pedro. Eu não quero te ver sem pão, não quero te ver sem peixe, não quero ver tua família sofrendo. Só que eu quero dizer uma coisa para ti, Pedro. Eu vou te dar uma direção. Tu vai, tenta de novo e dessa vez tu vai jogar para a direita. Ou seja, Jesus dando uma direção para Pedro. E Pedro, a Bíblia diz que ele vai mesmo cansado, porque a carne é fraca. Mesmo a carne de Pedro ali já moída, cansada, de ter passado a noite inteira trabalhando. Ele, Senhor, pela tua palavra, por esse pão, que é a tua palavra, Senhor, eu vou. E a palavra de Deus diz que Pedro foi novamente e ele jogou a rede. Aleluia. Glória a Na Deus. direção de Deus, à direita do barco. E a palavra de Deus diz que ali veio uma grande abundância de pão, de peixe. E foi grande a festa, foi grande a bênção. Deus. E foi tão grande aquela bênção, irmão Alex, que Pedro ele teve que começar a chamar os barcos do que estavam na volta. Porque senão o barco dele ia afundar. Ou seja, quando nós estamos na direção de Deus, quando nós temos o pão diário, quando nós obedecemos a sua palavra, irmãos, as bênçãos de Deus, elas alcançam a nossa vida e alcançam aqueles que estão ao nosso redor também. Amém? Amém. Então está faltando aí bênção para ti, para os teus. Viva na presença de Deus. Todo dia, observando a palavra, buscando com incenso, que é a oração, e colocando sempre em primeiro lugar, honrando a Deus com toda a nossa vida. É assim que as bênçãos e a abundância de Deus vai chegar na nossa vida. Amém? Então hoje não é diferente, irmãos. Hoje
Deus cuida de nós. E eu tenho um testemunho bastante interessante do irmão que ele recebeu seu salário no final do mês e ele pagou todas as contas. Fez as suas compras, pagou tudo. E ele ficou sem dinheiro. Quando ele se deu por conta, ele esqueceu da conta de luz. Isso é um fato verídico. E ele falou para a esposa dele, e agora? Não paguei a conta de luz. Zerou as contas, fez o rancho para o mês inteiro e ficou sem verba, ficou sem dinheiro. E ele esqueceu da conta, mas Deus é tão bom, irmãos. Deus cuida dos detalhes, como diz ali, dava água para o povo, dava direção, dava proteção, dava luz. Deus é tão misericordioso, irmão Alex, que quando chegou aquela conta ali, sabe quanto que cobraram dele a conta? 0,0,0. Meu Deus. Ele não precisou pagar nada, irmão, porque Deus fez o milagre e ele conseguiu zerar todas as contas e aquela que ele não pagou não foi cobrada. Isso é Deus cuidando da nossa vida. Isso é milagre, é poder de Deus se manifestando quando nós honramos nosso compromisso, honramos a Deus, colocamos Deus em primeiro lugar, Deus se responsabiliza todas as áreas da nossa vida. Amém? Amém? Deus é maravilhoso, né? Que dá um sinal da sua providência e da sua provisão naquele imprevisto, né? Então eu já deixo aqui entre parênteses para alguns irmãos, né? Não se acostumem a isso, irmão, viu? É milagre. Não vai querer. Não vai se acostumar. Desculpe, mas eu tinha que deixar essa pérola aqui também. Né? Não se acostume a isso. Agora, vou deixar lá que Deus paga. Não, pare com isso, né? Não vou pagar a pressão do carro. Não vou pagar a pressão do carro porque eu vou cuidar. Se bem que já aconteceu também. Né? Já aconteceu também. Não vou se acostumando, né? Não, mas eu creio que Deus é provedor. Deus ele faz milagres e Deus não quer que o servo dele seja envergonhado, nem a serva dele, né? Mas observe, é milagre, é provisão de Deus para aquela necessidade, para aquela falta. Assim nós temos ouvido também muito isso, diariamente, sobre o testemunho de Alisson e Neide, né, aquela dupla de cantores ali, a tia e o sobrinho que cantam, né, eles cantam baseado e firmado em cima desse testemunho, a virada de Deus na vida deles. Deus permitiu que eles ficassem sem luz, acho que 1 ano, né, fizeram uma oração lá, Deus não deixa faltar, não deixa a gente se envergonhar, e durante 1 ano, eles não viam a CE, a CE é aqui, né, mas não vieram lá cortar a luz deles, né. E quando eles foram pagar, porque crente sempre tem que querer pagar, né, irmão? Eles foram pagar, chegaram lá, a secretária, a atendente lá, não achava nada, mas não tem nada aqui, vocês não estão devendo nada, né? Porque alguém já tinha pago, Glória né? a Deus. Glória a Deus. Então nós queremos também abençoar a tua vida que está nos ouvindo aí. Se está te faltando pão, acredite, vai chegar pão na tua vida. Se está te faltando presença, acredite nisso, aleluia. Que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Pode ter luta, não falta luta, mas não falta a presença de Deus na tua vida também, amém? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, o sobrenatural de Deus, ele nos acompanha, né? No diário. Como eu já disse aqui, o maná quer dizer, o que é isso? É um espanto. O que é isso? Isso é milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Um testemunho para nós fechar esse ponto de número 3 aqui, antes de entrar no tópico 3... Testemunho de um pastor muito abençoado lá de Santa Catarina, irmão Clóvis. Ele era um homem que muito usado por Deus, fazia a obra do Senhor ali. E ele tinha uma quantidade X de combustível para botar no seu carro. Um dia ele foi viajar e por um motivo ou outro ele não colocou o combustível no carro. O ponteiro desceu lá e colou lá. E ele continuou andando pela fé. Tem fé, né? Amém. E foi andando, foi pela fé e foi andando. E ele disse que ele orou a Deus e ele colocou no coração dele, eu vou nessa fé, vou nessa força aí, eu vou nessa força. Irmão, resumindo, ele disse que ele contou o testemunho, ele falou, ficou mais de 30 dias andando com o carro, sem abastecer, todos os dias, com o ponteiro colado lá, ele andando. Aí um dia, irmão Alex, ele deu uma carona para um abençoado, um irmão da igreja lá, e eles estavam andando e ele com vontade de repartir aquele milagre, de transmitir, de passar para alguém. Isso é um testemunho verídico, viu, irmãos? Ele contou pro irmão, não sabe o que está acontecendo, faz mais de 30 dias que eu ando com esse carro, com o ponteiro ali, ó, colado, e sem colocar combustível.
E Deus está fazendo um milagre. Quando ele conta isso, o abençoado que estava do lado dele deu um grito. Eu não acredito. Quando ele disse isso, o carro apagou no meio da rua. Não, mas já... Apagou no meio da rua, na sinaleira, tiveram que empurrar o carro porque alguém que estava ali não conseguia ter o mesmo nível de fé. Ou seja, a fé sobrenatural. Aquela pessoa ali que não acreditou, ele não tinha essa fé do pão diário. Ele não tinha um pão diário. Porque quando nós somos alimentados com a presença de Deus diariamente, nós cremos no milagre e cremos no impossível de Deus. Amém? E está escrito aqui, ó, antes de tudo, que Deus alimenta o seu povo tanto coletivamente quanto individualmente, né? Então tem coisas assim que é pessoal, é particular, é individual, né? Então a gente não vai nem entrar em outros méritos aí, né? Porque não era só incredulidade, às vezes também óleo grande. Eu não acredito que é com ele e não comigo. Então já perdeu a benção. Tem coisa que tu não pode contar para todo mundo, né, irmão? Mas continuamos a lição então no tópico 3, porque isso aí vai longe. Ó, o tópico 3 diz que Jesus Cristo, o pão que desceu do céu, né? Então ele vai nos dizer que o ponto primeiro, Jesus, o pão da vida, né? Que naquela mesa ali, eram 12 pães, né? Cada pão para representar uma tribo. Cada pão, os filhos de Arão se alimentavam. Cada pão para uma tribo. Ou seja, cada um tinha a sua porção. Aquilo que nós estávamos falando. Cada um tinha a sua porção. E Jeremias, o profeta Jeremias, ele diz que Deus, ele trata a pessoa conforme a pessoa trata com ele. Me fugiu agora o versículo ali. Sim. Mas o profeta Jeremias diz que Deus trata cada um conforme a pessoa. Se eu creio em Deus poderoso, Deus vai, ele vê que eu estou crendo, ele vai trabalhar daquela maneira comigo. Se eu creio num Deus pequeno, Deus não faz, que nem tem pessoas hoje não creem mais em cura divina, irmão. Então vai ser difícil alcançar, mas quando nós cremos de verdade, aqui diz que cada um tinha a sua porção. Então, meu irmão, Deus tem a porção para você. Creia que Deus tem uma porção para você. Talvez a tua porção você não está gostando, está achando fraco, mas Jeremias ele falou, né? Se você buscar mais, se você crer, da maneira com que você crê, da maneira com que você crê em Deus buscar, é a maneira que Deus vai trabalhar na tua vida. Amém? Então, ponto primeiro diz assim, Jesus disse que é a água e o pão da vida, ou seja, é tudo o que precisamos, né? A água, ninguém vive sem água, irmão. Ninguém consegue viver sem água. Né? Jesus disse, eu sou a água que sacia a tua sede. Jesus disse, eu sou o pão que sacia a tua fome. Se você tem fome da palavra, primeiro, entra no canal no YouTube aqui para saciar a tua fome da palavra. Segundo, busca esse pão diário, que é a palavra de Deus. Irmão Sandro, como é que eu faço para buscar esse pão? É lendo a Bíblia, irmão. É indo na igreja. É acompanhando os cultos. Procura uma igreja perto da tua casa ali. Ou se você já congrega, vá na igreja, vá na escola dominical. Amém. Te fortalece. Vai no Distrito 8 Glória, na escola ali. Glória a Deus. Vai ser uma bênção, você vai ser bem recebido. Vai na tua congregação mais perto da tua casa. Busca esse pão diário para a tua vida. Busca que é somente com esse pão que vai saciar a tua fome. Amém? Que maravilha, né? E nós queremos aqui também trazer um convite, né? Porque algumas escolas bíblicas de manhã são domingo pela manhã e algumas pessoas elas não têm tempo para ir, né? Estão dormindo. Não querem acordar, né? Para ir na escola bíblica de manhã. Mas nós ali na de Teresópolis, a gente tem a escola bíblica no horário da tarde, às 6 horas da tarde, né? E aí o pessoal já vai para a escola bíblica, já fica ali se confraternizando e já fica para o culto e tal, né? Quantos quiserem nos acompanhar, estarem junto conosco ali na de Teresópolis, nós estaremos colocando o endereço da igreja na descrição desse vídeo aqui. Aí você já vai poder estar se preparando para estar conosco neste final de semana ou nos próximos também, né? Que é no horário da tarde, amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, passando para o ponto 2, diz assim, ó, Jesus não precisa ser trocado todos os sábados, né?
Jesus, o pão da nossa comunhão com o Pai. Ou seja, ali na mesa da proposição, no tabernáculo, aqueles 12 pães, todo sábado era trocado. Todo sábado tinha que ser renovado, né? Porque Deus determinou, todo sábado trocava. Mas Jesus, ele não precisa ser trocado todo sábado. Né? Amém. Jesus, ele está conosco todos os dias. Ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele é o nosso pão, ele é o pão que desceu do céu. Não precisa mais de maná, não precisa mais de pão, aquele pão lá, não. Jesus é o pão diário, Jesus é a presença que nos faz alegre, que nos dá alegria, que sustenta a nossa alma, é a água que mata a nossa sede. Então, o ponto 2 aqui, para nós resumir, diz que Jesus, ele é todos os dias. Todos os dias. Amém. Não abandone Jesus por nada. Não fica um diazinho de folga, não, é todo dia, irmão. Todo dia com Jesus. Que Na maravilha. presença do Senhor. E o ponto 3 diz assim, dai-lhes voz de comer. Ô, glória. Hoje, ao proclamarmos o Evangelho, estamos levando o pão, que é a palavra de Deus. Quando nós falamos de Jesus, né, nós estamos falando do Evangelho. Naquela época dos pães da proposição, o pão era só para o Arão e para os seus filhos, né? Os sacerdotes, era só para eles o pão. Hoje todos nós temos acesso ao pão diário, ao pão da vida, que é Jesus. Todos nós temos direito, Deus nos dá essa possibilidade de termos esse pão todos os dias da nossa vida, né? Graças a Deus. Quando mais fome nós tivermos da palavra de Deus, mais alimento Deus tem para nós. Basta nós buscarmos, né? Como diz ali, como diz no início, com incenso, com a oração, colocando sempre Deus em primeiro lugar, honrando a Deus com a nossa vida, com nossos lábios, com todas as áreas da nossa vida, né? Organizando ali, como diz aqui na lição, organizando nossa casa, organizando a nossa vida. Na semana passada nós vimos que para que a luz brilhasse era necessário fazer uma limpeza, cortar o pavio queimado ali, dar aquela geral ali. Hoje é igual, a presença de Deus na nossa vida é diária. E nós temos que nos conscientizar, tirar o que não presta e para poder ficar sempre na presença de Deus. Amém. A presença de Deus é diária, a provisão de Deus é diária, né? E os pães, né? Ou o pão vivo, ele está diariamente junto conosco, nos alimentando. Estamos aqui, então, compartilhando mais essa lição, a 12ª lição da revista da Escola Bíblica Dominical, né? Que chama-se Os Pães da Proposição. Nós estamos aqui então, chegando ao fim de mais um programa Fome da Palavra de Deus, de uma forma bem descontraída e nada cansativa, né, irmãos? Se os irmãos quiserem se aprofundar um pouco mais nessa lição, de uma forma um pouco mais didática, escriturística, né? Esteja junto conosco na Escola Bíblica Dominical deste domingo, às 8 horas da manhã, no Distrito 8 Glória, encarregado, como já foi anunciado aqui, está o evangelista Sandro Aurélio, estará lá ampliando ainda mais o leque, servindo a mesa para os irmãos que estarão junto conosco lá, né? Ou então procure uma igreja das Assembleias de Deus próxima de você também, mas existem também outros ministérios que também têm lições maravilhosas da Escola Bíblica. O importante é que você esteja se alimentando, sendo saciado da palavra de Deus. Na segunda-feira nós estaremos voltando então com o programa Fome da Palavra, padrão Pérolas do Reino, né? Trazendo uma palavra para os irmãos aqui. Estará o pastor Carlos Souza junto conosco, um grande homem de Deus, profeta do reino, assim, ó. Muitos irmãos são muito poderosos junto conosco, ele estará aqui na segunda-feira. Trazendo a conclusão e orando por nós, então, o evangelista Sandro Aurélio Marques. Amém. Então, para nós concluirmos a nossa lição, nós como corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, nós temos essa tarefa, esse dever de levar esse pão para os necessitados, né? Amém. Que é Jesus, o pão que é Jesus. E nos alimentar e ter para dar às pessoas. Jesus falou, dá-lhe voz de comer. Amém. Nós temos que dar de comer. Amém. Então Deus abençoe a todos, irmãos, que fique não só
não entre por aqui e saia por aqui, não, mas que entre no nosso ouvido e caia no nosso coração e que Glória nós a possa Deus. fazer conforme está escrito, né? Aleluia, Senhor. Buscar a Deus na oração, viver no diário Santo, e santo, santo. transmitir o pão diário que é a palavra do Senhor Jesus. Obrigado, Amém? Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos orar então, pedir que Deus nos abençoe. Em nome de Obrigado, Jesus. Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Obrigado. Senhor, por mais esta lição. Sim, Pedimos Senhor. a tua bênção sobre nossas vidas, sobre cada ouvinte, cada irmão que está assistindo, ouvindo Sim, esta Senhor. programação. Que possamos verdadeiramente, Senhor, transmitir esse pão Obrigado, que é a Senhor. tua palavra e que muitos que estão com fome da palavra de Deus possam ser saciados pela tua santa e bendita presença. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos e desde já te agradecemos, Senhor. Aleluia. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Irmão Dila, contigo, querido.